Nós estamos aí numa caminhada pelo livro do Apocalipse e nós aí estamos discorrendo sobre as 7 cartas que Jesus Cristo, por intermédio do seu apóstolo e discípulo João, enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Nós já falamos sobre a carta à igreja em Éfeso, a carta à igreja em Esmina e hoje a carta à igreja de Pérgamo. Nós falamos um pouquinho sobre Éfeso, essa cidade importante, e como Jesus estava ali passeando no meio daquela igreja, sondando os corações. E ele fala: eu conheço o teu labor, conheço a tua perseverança, eu sei da sua luta, do seu trabalho, mas eu tenho uma coisa contra ti, ele diz, à igreja em Éfeso, que abandonaste o primeiro amor. Nós somos assim, nosso coração queima por Deus no início, e vamos nos esfriando, vamos deixando as coisas mais importantes, vamos nos distanciando, e ali Ele nos deu uma oportunidade de nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras, diz o texto, voltarmos a ter o nosso coração, não só a nossa mente iluminada, mas nosso coração ardendo em chamas pelo Senhor Jesus Cristo. Depois veio a carta à igreja em Esmina. Ali em Esmina, Jesus não traz nenhuma correção a essa igreja, mas era uma igreja sofredora, uma igreja que sofria perseguição. Você sabe, quando João escreveu essa carta, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, ele não tinha contato com ninguém, e nós dissemos que quando as portas dessa terra se fecharam para João, Deus abriu uma porta nos céus e revelou algo maravilhoso para ele. E ali João vivia num momento do imperador romano chamado Domiciano, que era perseguidor dos cristãos. Homens e mulheres, irmãos na fé, meus e seus, eram mortos pelos leões, eram queimados vivos, atrocidades tremendas. Por quê? Porque o imperador romano requisitava a si a adoração como se ele fosse um Deus. Eles acreditavam que era um Deus. E nós sabemos que nós, como cristãos, adoramos apenas um Deus. Nós somos monoteístas, só um Deus verdadeiro e único. Nos céus e na terra e debaixo da terra, existe só um nome que seja adorado. E João era uma pessoa tão fiel à palavra do Senhor que ele só adorava a Deus, por isso ele foi exilado. E mesmo exilado, Deus o visitou e trouxe essas cartas à igreja da Ásia, e trouxe essa carta à igreja de Esmina, que sofria, que labutava, mas Deus falou assim: eu estou com vocês, e se forem fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Jesus dá esse grande encorajamento para essa igreja. E hoje se descortina diante de nós uma carta à igreja em Pérgamo. E eu quero que você entenda que essas 7 cartas, eram para 7 igrejas, mas não especificamente para aquelas igrejas só, porque essas cartas são atemporais. Elas falam comigo e com você nos dias de hoje, agora. E essa carta à igreja em Pérgamo tem que falar ao meu e ao seu coração hoje, na circunstância que você está, no momento da vida que você está. Quem sabe você foi apenas convidado por alguém, quem sabe você caiu de paraquedas aqui nesse culto. Você pode até acreditar que você caiu de paraquedas, mas nós sabemos que existe uma intencionalidade do Senhor Jesus para a sua vida estar aqui nessa noite. E Deus vai falar com você em nome de Jesus, Ele vai ministrar o seu coração. Mas para a gente entender essa carta, você tem que mergulhar no contexto histórico que esse povo, que essa igreja, numa cidade chamada Pérgamo, vivia. Primeiro, a importância de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade importante, um centro administrativo da Ásia Menor. Não era a cidade mais importante, porque Éfeso era a cidade mais importante, mas Pérgamo não perdia muito. Pérgamo também era o centro de adoração aos imperadores romanos. Os imperadores romanos gostavam muito da Ásia Menor, ali da região da Turquia hoje. Eles colocavam o seu culto a si mesmo e a Roma e aos seus deuses nessas cidades. E Pérgamo foi uma cidade que se destacou pela adoração ao Império Romano. Quem declarava Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas nesse tempo, estava colocando a sua cabeça a prêmio. Cabeça a prêmio, porque quem não adorasse o imperador era digno de ser morto. E nós vimos aí na vez passada um homem chamado Policarpo, que foi queimado na presença de todos, porque se negou a venerar e a adorar ao imperador romano. Pérgamo era conhecido por isso. Pérgamo também tinha uma das maiores bibliotecas daquela época. Havia mais de 200 mil exemplares de livros escritos todos à mão. Imagine só, que biblioteca, só perdi para a biblioteca de Alexandria. Diz a história que Marco Antônio, quando invadiu essa biblioteca, pegou todos os exemplares de Pérgamo e deu para sua amada, você vai lembrar desse nome, Cleópatra. E ela levou todos os livros como um grande presente de Marco Antônio. Essas são algumas curiosidades dessa cidade. Uma cidade que tinha essas características. Mas Jesus falou o seguinte: ao anjo da igreja, ou seja, a liderança da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas
diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Interessante que você vê as aberturas das outras cartas, Jesus geralmente chega com uma palavra de encorajamento, uma palavra ali sustentando a fé daqueles homens e daquelas mulheres, mas aqui ele chega com uma palavra dura, aquele que tem espada de 2 gumes. Essa é uma referência clara novamente a Jesus Cristo. Lembre-se, é Jesus Cristo que está enviando essa carta às igrejas, é Jesus Cristo que fala comigo e com você hoje. Ele fala, aquele que tem espada de 2 gumes, é uma referência clara a Jesus, mas também uma referência clara à palavra de Deus. Se você abrir comigo no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, você vai ver no versículo 12, essa referência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, diz o texto, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, pense só, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Jesus está falando assim, eu tenho a palavra, eu tenho a capacidade de discernir pensamentos, propósitos, eu tenho a capacidade de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é eu que falo com você. Sabe que Pérgamo vivia uma sociedade muito parecida com a nossa. Você deve estar falando assim, mas como, pastor? Nós hoje não temos imperadores romanos, nós não temos essa dificuldade, essa perseguição, podemos ser cristãos livres. O nosso imperador romano usa de outras estratégias. Nós falamos até na vez passada que Esmirna, por exemplo, tinha escassez de recursos. Hoje o imperador romano nos dá conforto demais, nos dá muita coisa. Esmirna tinha uma pobreza, hoje nós temos conforto, riqueza, acesso a muita coisa. O imperador romano trabalha de formas diferentes. O inimigo das nossas almas trabalha de formas diferentes, mas tem o mesmo objetivo: destruir a igreja de Jesus Cristo, destruir a comunhão dos seus queridos. E aí ele fala, essa é a espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar, discernir pensamentos e propósitos. Certa vez eu estava num evento, e o pastor Ricardo Agreste, o pastor presbiteriano, pregou sobre a geração cinza degradê. E eu quero utilizar essa ilustração nessa noite, me apropriar dessa ilustração dele. A sociedade cinza degradê é aquela que você não sabe o que está certo ou errado, aquela que você não sabe distinguir os lados. Cinza degradê parece uma figura só, você nunca tem uma relação de certeza, uma verdade absoluta. Nós vivemos numa sociedade assim, pluralista, que as pessoas quando dizem para você, como é que você tem a audácia de falar que existe só um caminho de salvação? Como é que você tem a audácia de dizer que só um caminho vai te levar à certeza, um caminho que é a verdade e a vida, e não existem outros? Por quê? Porque eles acreditam na sua própria consciência, eles criam caminhos e guiam as suas vidas pelo que eles acham certo ou errado. Você certamente já conversou com pessoas que acreditam nas suas próprias concepções, na sua própria consciência, e fazem o que elas acham e que bem entendem que está certo e errado, fazem pequenas análises e fazem escolhas. Nós vivemos numa sociedade cinza degradê. O único instrumento que é capaz de fazer essa separação, de mostrar o que é certo e errado, é a palavra de Deus. Por isso que ela fala que ela é mais cortante do que faca, espada de 2 gumes, que ela corta ao entrar e corta ao sair. Essa é a palavra de Deus, nós temos que ser guiados por ela e somente por ela. Evenosi falou aqui, na última segunda-feira, que nossa igreja esteve muito bem representada lá na audiência pública sobre ideologia de gênero. E todos os conselhos municipais, isso entristece muito nosso coração, todos, sem exceção, todos os conselhos municipais foram a favor da ideologia de gênero. Eles levantaram lá conselhos municipais em defesa da criança e do adolescente. Eu falei, opa, isso você vai falar contra? Não, nós somos a favor. E todos, sem exceção. Por quê? Porque vivem numa sociedade cinza degradê. Porque não sabem distinguir o que é certo e o que é errado. Porque distinguem o que é certo e errado baseado nas suas concepções, na sua própria consciência. E não por uma autoridade máxima que é a palavra de Deus. Então esse Jesus se aproxima dessa igreja e fala, eu tenho autoridade para discernir pensamentos e propósitos. Ouça a minha mensagem. Jesus continua, no próximo versículo ele fala, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Preste atenção nessa expressão, trono. Na primeira igreja em Éfeso, Jesus fala, a sinagoga de Satanás está entre vocês. São os judeus que queriam judaizar os cristãos de novo, queriam que eles voltassem às práticas do judaísmo. Se converte a Jesus, mas continua fazendo isso. Adora Jesus, mas continue fazendo aquilo.
Aqui ele não fala só de uma sinagoga de Satanás, ele fala do trono de Satanás. Jesus reconhece, ele fala, eu conheço o lugar que vocês habitam, eu sei a sociedade, quanto é difícil ser cristão no meio dessa sociedade, eu sei, quem sabe Jesus está falando para alguém aqui, eu sei o que é ser o único cristão dentro do seu lar, eu sei o que é ser cristão no meio de pessoas que você trabalha, que debocham da sua fé, eu sei, eu conheço o lugar em que você habita, eu sei das suas dificuldades, e aqui em Pérgamo ele fala, o lugar onde está o trono de Satanás. Sabe que Pérgamo era construída num alto colina, num alto monte. Ali, essas cidades eram construídas por causa da defesa dos seus adversários. Era muito mais fácil você se defender em uma alta colina. Mas não só isso, havia ali vários templos. Eu trouxe uma ilustração aqui, que na verdade é apenas uma ilustração de como que era Pérgamo. Vários templos no alto de uma colina. E esses templos eram aos deuses da mitologia grega e também ao imperador romano e aos deuses de Roma. Então as pessoas, contanto que elas adorassem ao imperador, poderiam adorar qualquer outro deus, não tinha problema, contanto que eles adorassem também ao imperador romano e a Roma. E aqui havia um templo em especial, quero destacar dois na verdade. Um deles era o templo a Zeus. Zeus, quem conhece um pouco de mitologia grega, é o principal deus da mitologia grega. E esse templo, ali havia também um trono ao deus da mitologia grega Zeus. E esse trono hoje, ele foi transplantado, como você pode ver aqui, para um museu na cidade de Berlim. Não me perguntem como que eles levaram, mas eles levaram. Está lá em Berlim, na Alemanha. Você pode visitar parte desse local que ficava em Pérgamo, que era o templo de Zeus. Ali onde tinha um trono de Zeus. Parece que Jesus está fazendo uma referência a isso. Mas não só isso, eu quero destacar um outro templo, que é para esse homem com esse nome esquisito aqui, Esculápio. Quem fez medicina ou é médico sabe desse símbolo. É o símbolo da mitologia do deus da cura. Esculápio tinha um templo em Pérgamo que ele era conhecido como Deus, um curandeiro, um deus da cura. Dizem os historiadores que para as pessoas serem curadas, as pessoas tinham que dormir no templo de Esculápio. De duas uma, ou ele acordaria curado ou ele acordaria com um diagnóstico para o seu tratamento. Mas pasmem, senhores e senhoras, neste templo haviam várias serpentes que não eram venenosas. Então a pessoa tinha que dormir no templo sendo coberto por serpentes e cobras. Era assim. As pessoas tinham esse tipo de adoração e de veneração. Além disso tudo, como eu já mencionei, a adoração ao imperador romano, que era pré-requisito para todas as pessoas em Pérgamo. Eu quero chamar a sua atenção a isso. Imagine, irmãos meus e seus. Nós acabamos de assistir um vídeo da Síria, também nossos irmãos na fé que sofrem. Eu posso dizer que ser um cristão em Pérgamo, ser igreja em Pérgamo, era a mesma coisa que nos dias atuais, ser uma igreja dentro do acampamento do ISIS, do Estado Islâmico. Imagine o acampamento do Estado Islâmico e você chegar com alguns irmãos e montar ali uma igreja, uma cruz e falar assim, nós somos igreja aqui. Era dar o seu pescoço para ser cortado. Era uma decisão de vida ou de morte. Numa sociedade cinza degradê, que todo mundo seguia o que achava certo ou errado, segundo a sua própria consciência, segundo as suas próprias experiências. Jesus vem com a espada, ele fala, eu posso te mostrar o que é certo, o que é errado. Era uma igreja em Pérgamo que sofria o perigo da acomodação. Se acomodar, se amoldar com o mundo. Uma igreja em que o mundo estava adentrando, as forças inimigas estavam pressionando para que ela se acomodasse ao mundo. O perigo de Pérgamo era a acomodação. Quantas vezes nós estamos com esse mesmo perigo nos sondando, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa própria vida cristã, de nos acomodarmos, de nos acostumarmos com as coisas deste mundo, de acharmos mesmo que tudo tem que ser relido, tem que ser feita uma rehistória, uma reestruturação de todos os conceitos bíblicos. Mas Jesus continua falando assim, eu conheço não só o lugar que habitas e onde está o trono, mas eu sei que você conservas o meu nome, olha que maravilhoso, e não negaste a minha fé. Como é difícil nos mantermos conservados em fé e o nome do Senhor Jesus Cristo numa sociedade como essa. Jesus está falando, eu sei da sua luta, eu sei da sua dor, eu sei o quanto é difícil. Mas ele fala o seguinte, olha, ainda nos dias de Antipas,
minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus traz um personagem que pouco se fala na história. A tradição diz que Antipas era realmente um grande líder dessa igreja, até mesmo um pastor, um bispo dessa igreja, da igreja de Jesus Cristo em Pérgamo. Antipas, também a tradição diz que ele morreu uma morte muito terrível. Ele morreu cozinhado. Havia um touro de bronze enorme que os romanos faziam, enchiam parcialmente de água, prendiam a pessoa lá dentro, fechavam como se fosse uma panela de pressão e ateavam fogo debaixo daquele touro de bronze. E a pessoa começava a agonizar, se bater e gritar, e aquele som do bronze ecoava para todas as pessoas que estavam ao redor, enquanto aquela pessoa se agonizava até a morte, sendo assado, cozido, vivo. As pessoas ouviam e falavam assim: nunca mais vou me intrometer com Roma. Os romanos eram especialistas nisso, desde a crucificação e outros tipos de mortes, que eram amedrontadoras para as pessoas que tratavam com eles. Mas, Antipas foi lembrado pelo próprio Senhor Jesus. Olha só que maravilhoso. Antipas, ele fala, ainda nos dias de Antipas, parece que nos dias de Antipas a coisa foi pior, a perseguição foi mais ferrenha, parece que o imperador ainda apertou as perseguições aos cristãos. Ele fala, ainda nos dias de Antipas, e ele fala, aquele que era minha testemunha, ele era meu fiel, qual foi morto entre vós. Ele diz, Antipas foi inspiração para vocês, esse homem foi inspiração para essa igreja em Pérgamo. Sabe, quantos de nós servimos de inspiração a outros? Quantos de nós passamos por problemas tão grandes? Quantos de nós compartilhamos nosso testemunho aqui aos domingos, que servem de inspiração? Quantos de nós, nas nossas células, nos reunimos apesar dos nossos problemas, para servir de inspiração para as pessoas? Assim como Antipas, Jesus Cristo nos chama a inspirar as pessoas com a nossa fé, com o nosso testemunho. Você pode falar para a pessoa, seja inspiração, seja uma inspiração para o Evangelho, seja uma inspiração para a igreja. Aleluia. Antipas aqui, ele recebe dois adjetivos, testemunho e fiel. É a mesma referência ao Senhor Jesus no capítulo 1 de Apocalipse. É como se Jesus estivesse falando, aqueles que se comprometem comigo, eu me comprometerei com eles, e lhes darei o mesmo nome que eu tenho, as mesmas qualidades, eu vou compartilhar da minha essência com essas pessoas. Antipas foi reconhecido como testemunha, como fiel. Mas sabe que muitas pessoas, ao se renderem a Jesus Cristo, a terem suas vidas mudadas, a primeira coisa que elas pensam é o seguinte: pastor, preciso procurar uma igreja nova. Aliás, uma igreja não, preciso procurar uma empresa nova para trabalhar. Não dá para trabalhar mais lá onde eu estou. Lá não tem cristão nenhum, lá todo mundo é do mundo, pagão, não dá, eu preciso ir para uma igreja. Não tem um trabalho aí na igreja não, que aí só tem crente. Sabe que eu posso dizer que o princípio da vida cristã não é escapar, mas conquistar. Diga, conquistar. É isso que Cristo tem para mim e para você, é conquistar pessoas onde eu estou, onde Jesus Cristo nos colocou. Nós somos sal e luz. A luz não pode ser colocada no alqueiro, ou debaixo de um balde, ou debaixo de uma mesa. Não, ela é colocada em um lugar estratégico, no lumiar, para iluminar todo aquele ambiente. Jesus nos chama para iluminar as trevas. Jesus nos chama para salgar o mundo. O que adianta o sal ficar no saleiro? Nós somos um grande saleiro aqui. Cada um aqui é um grão de sal. Mas estamos reunidos hoje. Amanhã, segunda-feira, precisamos salgar as nossas empresas, o nosso trabalho, a nossa casa, as nossas universidades, para que quando tivermos outras discussões, como tivemos segunda-feira, tenhamos outros conselheiros, teremos pessoas lá que estão salgando a sociedade. É isso que Jesus Cristo nos chama, não para escapar e fugir dela, não, é para salgarmos. Estamos aqui para sermos treinados, para salgar o mundo, para iluminar as trevas. O texto continua, depois desse encorajamento, no versículo 14, ele fala: tenho todavia contra ti algumas coisas. Jesus é mestre em fazer isso, ele nos sonda, ele nos encoraja, mas ele fala: mas tem algumas coisas que eu tenho que falar com você. E ele começa:
Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. No mundo é pragmática, que é o seguinte: o que funciona é certo, não o que é correto é correto. Se funcionar é certo, não importa. Se funciona na sociedade é correto. Se o aborto funciona e vai melhorar a vida das pessoas, é correto. Vamos voltar para o que é correto. É assim que a sociedade vive. Agora a gente está falando que existe algo superior a mim, que me guia, que é a palavra de Deus. Então o verdadeiro homem e mulher de Deus faz se a palavra dizer que faz, não faz se a palavra diz que não faz. Ele é guiado por ela. Mas muitas vezes nós entendemos a Bíblia, mas não gostamos da verdade. Nós compreendemos a verdade, mas não gostamos dela, porque ela é dura. E nós caímos nessas falsas doutrinas dentro da igreja. Ai, Jesus vem com essa verdade maravilhosa, por isso precisamos buscar a submissão de nossa consciência a uma autoridade espiritual, que é a palavra de Deus. João Calvino, um dos grandes reformadores, em um dos trechos das suas Institutas, ele disse o seguinte: os olhos que enxergam apenas a cor negra durante a sua vida, ao enxergar um tom de cinza, acham que é o mais alvo que a neve, branco mais alvo que a neve. É essa a sociedade cinza degradê. Quando encontra um cinza, acha que está vendo o branco, mas não está. O branco, quem revela a nós, é apenas a palavra de Deus. E ele termina assim, presta atenção, último versículo 17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ele faz duas referências aqui. Primeiro ao maná. Você conhece a história, o povo estava no deserto, passando fome, e Deus derramava o maná. O maná, sabe aquele pãozinho francês que você vai na padaria de manhã, você está morrendo de fome, e a pessoa até não fecha o pacote, deixa aberto, tem que sair a fumacinha para ele não murchar? Aquele é o maná. Oh, glória a Deus, falar em maná agora, né? Mas ele tinha mais ainda, era delivery ainda, entregava na tenda, na porta da sua casa, você não precisava nem pegar, nem colocar aquele pijamão feio, com aquele chinelo, com bafo para pegar o pão na padaria. Tem gente que faz isso ou não? Só eu? Miseriqueima. Mas esse era o pão francês, todo dia, delivery, nas portas da sua casa. Era o maná. Mas ele fala algo especial, maná escondido. Há várias referências a Cristo, falando até mesmo de si mesmo: eu sou o pão da vida. Esse maná escondido é como se ele falasse: eu vou dar o privilégio para que vocês se alimentem de mim mesmo. Eu serei o alimento de vocês. Eu serei o alimento de cada um de vocês. E é algo só para eles, escondido. Mas ele traz outra referência, a uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, existem várias explicações, hoje eu quero me ater a duas delas, das mais aceitas. A primeira é que num tribunal, quando a pessoa era julgada, ela podia receber dois tipos de pedra. Quando ela era condenada, uma pedra preta, negra, condenação. E quando ela era absolvida, uma pedra branca. Que todas as vezes que ela fosse acusada no futuro, ela poderia mostrar aquela pedra e falar assim: eu já fui julgada e fui absolvida, eu sou inocente. Quando Jesus fala isso para essa igreja, ele está falando o seguinte: eu trarei absolvição para vocês. Eu sou a absolvição que vocês precisam. Eu sou essa pedrinha branca. Quem tem Cristo no coração foi absolvido na cruz, querido. A palavra do Senhor diz que rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós, pois nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas ele traz um elemento maior ainda, de mais intimidade. Ele fala: e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Sabe que a crise que vivemos hoje na atualidade é crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. As pessoas buscam respostas para se autodefinirem. Os psicólogos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Crise de identidade. Jesus traz ali um nome escrito nessa pedrinha. Sabe que Jesus há de revelar a identidade exata de quem você é.
Nós só saberemos quem somos realmente quando reconhecemos Jesus Cristo em nossa vida. E ao reconhecermos Jesus, Ele declara e revela a nossa verdadeira identidade. Quando Ele fala, estará um nome novo ali, é a minha verdadeira identidade. Na Bíblia, Jesus alterou o nome de várias pessoas, mudando os seus destinos, mudando as suas histórias. E Ele fala, eu vou dar um nome novo. E esse nome, só quem conhece é aquele que o recebe. É como se fosse um segredo entre Deus, entre Jesus e essa pessoa. Aqui eu sei que tem alguns casais que têm alguns nomes simpáticos que se chamam um ao outro, né? Tem gente que chama meu docinho de coco, não tem? Minha marmelada com queijo. Ah, tenho certeza que tem aqui. Meu cafezinho com leite, né? Meu cappuccino. Tem sim, tem uns nomes aí. Imagina só se alguém chegar para você, maridão, você que chama a sua esposa de minha marmelada com queijo, alguém chegar, marmelada com queijo, você fala, você tá brincando? Isso é um nome, eu posso chamar ela só, e ela pode me chamar. Jesus está falando o seguinte, vai ter uma intimidade entre eu e você. Vai ter algo entre eu e você. Olha só, presta atenção aqui, você em cima e aqui embaixo. Deus tem uma relação individualizada com você. Ele tem um nome que te refere-se a você, que só você sabe e que só Ele sabe. É a intimidade de Deus. Para uma igreja que tinha o perigo de se acomodar-se, Jesus traz o maná para alimentar-se, traz a pedrinha de absorção e traz uma intimidade profunda com Ele e somente com Ele.